Vamos tentar de novo. Vamos ver se agora o áudio está tudo ok. Acredito que está tudo ok. Nós vamos começar. Hoje nós vamos conversar com o Aldo Calesco. Nós vamos falar aqui hoje sobre reinventar. Se reinventar. Tem som? Ok? Show. Tem que sempre reiniciar aqui, mas funciona. Por isso que eu entrei um minutinho antes, para deixar tudo em ordem, porque hoje eu vou levar vocês, junto com o Aldo, para a gente fazer uma grande viagem sobre um tema tão importante que é a reinvenção. Eu vou dar aquele minutinho inicial onde as pessoas estão entrando, o Instagram espalha esse link e aí as pessoas vão chegando e com isso eu vou dando boas-vindas a todos vocês. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Sejam todos bem-vindos a esse tema tão importante, né? Não só pela fase que a gente está vivendo, mas a reinvenção, essa forma da gente olhar diferente as mesmas coisas, fazer diferente de... Vamos pensar assim, a gente fazer diferente o que todo mundo faz igual, isso é muito importante nesse momento e em todos os outros momentos da nossa vida. Eu acredito que é só fazendo diferente que a gente pode colher os frutos daquilo que a gente quer fazer a mais na nossa vida. Aquilo que a gente colhe hoje é fruto daquilo que a gente plantou lá atrás. Mas, para começar, eu quero dizer para vocês que toda vez que existe uma grande tempestade, toda vez que um avião entra numa grande tempestade, ele não freia, ele não reduz, ele acelera. E ele acelera para cima. Porque quando ele acelera, ele consegue voar mais alto e por cima das nuvens. E lá em cima das nuvens não tem tempestade. O convite que eu faço para vocês a partir de hoje, a gente teve 2 lives incríveis de contextualização sentimental, de consciência. A partir de hoje, o meu convite para você é: vamos acelerar para sair dessa tempestade. Nós não vamos diminuir a velocidade, nós vamos aumentar a velocidade. Porque só assim a gente vai conseguir olhar essa tempestade toda que a gente está passando por cima. E quando eu falo de oportunidade, eu estou dizendo para vocês uma coisa que tem dono. Quem que é o dono da oportunidade? Quem pega essa oportunidade. A oportunidade não é uma coisa abundante. Então, a oportunidade agora é de se reinventar. E por isso, para falar um pouco disso, comigo aqui, eu vou pedir que se o Aldo estiver por aí, ele já me dá um ok, porque eu vou chamar ele para a gente não perder tempo, né? E a gente já começar a falar desse assunto tão importante. Eu acredito que reinvenção é um momento onde as oportunidades elas encontram a sua capacidade. Olha o que eu estou dizendo. É como se algumas pessoas chamam isso de sorte e eu chamo de reinvenção. Você, com a sua capacidade, encontra uma oportunidade e aí as coisas são reinventadas. Nesse momento, muitas pessoas estão olhando para os problemas, tá? Muitas pessoas estão olhando para os problemas. E é justamente nesse ambiente onde todo mundo olha para o problema que existe a grande oportunidade de todas as inovações, de todas as reinvenções, que é você olhar para a solução. Introdução feita, vou chamar aqui meu amigo, companheiro de caminhada, deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui, já vou colocar ele com a gente. Entrar nesse assunto de cabeça, porque nós precisamos nos reinventar, e nada melhor do que esse cara aí, Aldo Fala, Calesco, Reginaldo. partilhando Tudo comigo, com a bem? gente. Boa noite, seja bem-vindo. De onde você Boa noite, fala? muito Quem é obrigado. você? Vamos lá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Então, maravilha. Bom, como o Reginaldo já fez uma breve introdução, meu nome é Aldo Calesco, eu sou consultor, comecei com tecnologia, 16 anos atrás, migrei para a consultoria e hoje a gente resolve problemas dos mais diversos, né? Além de consultor, eu sou empreendedor e eu posso garantir que eu já passei por muitos e muitos problemas, já passei por empresa falida, e aí quando a gente passa por esses problemas que a gente aprende. Então eu estou aqui para compartilhar e para doar o máximo que eu der e que eu conseguir dentro de uma hora para vocês, para talvez trazer uma luz aí para quem precisar. Bem-vindo então, meu amigo.
Eu quero Obrigado, convidar as Ginaldo. pessoas que estão aqui na live com a gente, só vou explicar para quem não participou das outras, que ali embaixo, bem embaixo do Aldo, tem uma interrogação. Nessa interrogação, vocês vão postar as perguntas. Uma parte desta live a gente vai dedicar a responder as perguntas de vocês, tá? Mas, por favor, resuma de um jeito que caiba ali a pergunta, porque senão fica difícil para a gente compilar ela aqui numa resposta. Faz uma pergunta em cada pergunta, vamos dizer assim. Em vez de você fazer uma pergunta com 10 possibilidades, uma perguntinha e vocês vão postando, fique tranquilo que até o final a gente mata essas dúvidas, tá bom? Lembrando que nós já fizemos isso, eu estou explicando mais uma vez, porque é uma didática que eu tenho de não deixar ninguém meio perdido. Então, quer fazer a pergunta, vai ali. Já nos comentários, vocês fiquem à vontade para interagir. Nos comentários, vocês vão interagir à vontade, vocês vão concordar, discordar, vocês vão ficar à vontade ali, só por uma questão de... A nossa live ela vai ter 3 partes, tá? E uma delas é a resposta para vocês dessas dúvidas que vocês vão ter. Então, vou passar para o Aldo. Aldo, reinventar-se. Fala para mim, quando você pensa nessa palavra, né? Tem gente falando ali, sorte ou azar, só o tempo dirá. Faz sentido, né? Ficou famosa essa história, faz. Se der tempo, a gente conta ela no final. Mas, maravilha. Nesse momento, eu gostaria de que você discorresse um pouco sobre essa questão da reinventar-se, né? Desta questão de buscar na inovação novos ares e novas possibilidades. Maravilha. Reinventar-se, para mim, está muito ligado com renascer. É a palavra renascer. Muitas vezes, para você se reinventar, você precisa matar aquela pessoa que te trouxe até aqui, para que você consiga prosperar daqui para frente. O que te trouxe até aqui, quem você era até aqui, provavelmente não é a mesma pessoa e a mesma coisa que vai te empurrar 10 anos para frente. O reinventar-se, ele está em buscar novas formas de pensar. E por isso que você tem que matar a si mesmo. Porque é muito difícil você aceitar que a sua forma de pensar não é a única. Que o seu jeito certo não é o único jeito certo que existe. Então, quando a gente fala em reinventar-se e eu trago a palavra do renascer, eu estou querendo dizer exatamente isso. A gente romper aquela frase que costuma nos perseguir, que disso eu já sei, eu já ouvi essa história, isso daí eu conheço muito bem. E você ficar aberto para entender outras realidades, enxergar os problemas de outros pontos de vista e você enxergar ali, talvez, uma solução que aquela pessoa que está vendo o problema não está enxergando a solução. Você citou aí, né? Diante dessa situação, está todo mundo vendo o problema. Eu vou mudar essa frase. Diante dessa situação toda, está todo mundo olhando para as oportunidades. Mas muita gente não está enxergando as oportunidades. Elas estão olhando para a oportunidade, mas não estão enxergando. Olhar e enxergar são coisas completamente diferentes. E eu estou aqui, se Deus quiser e Deus me ajudar, para ajudar todos vocês a conseguirem enxergar qualquer oportunidade que se ciscar na frente de vocês. É boa essa sua fala, porque é exatamente isso. Tem um pensamento muito forte que diz que a necessidade é a mãe da inovação. Onde tem uma necessidade, existe uma possibilidade de inovação, mas muitas vezes a gente foge, o nosso olhar não quer ver, às vezes, o problema que está ali, e ao deixar de olhar o problema, a gente deixa de ver também as possibilidades de resolver o problema, que é a oportunidade, né? Talvez a grande oportunidade da reinvenção. Muito boa essa aí. O Steve Jobs, ele fala que a inovação separa o líder do seguidor. O líder, ele inova. E o seguidor, ele segue o líder, né? Eu acho que isso aí é um ponto importante também, porque quem enxerga a oportunidade vai lá e lidera, né? Infelizmente, não é todo mundo que é vendedor de álcool gel. Então, nesse momento, a gente precisa dar as mãos, né? E descobrir novos caminhos. Olha quem está ali, ó. Ninho. O Ninho. Ninho. Queridão. Abraço, meu companheiro de eventos aí, um cara espetacular também. Uma hora dessa a gente faz uma live junto aí. O pessoal vai gostar, vai curtir muito. Aldo, fala uma coisa para mim. Nessa nossa live, provavelmente tem pessoas, tem
empreendedores, que já são empreendedores de carteira, que já têm empresa, já têm negócio, são autônomos. Eu não sei se você viu na comunidade, mas tem uma votação lá, não é uma votação, uma identificação de atividade principal, e a maior parte até agora que votou lá, que colocou o nome, são autônomos e empreendedores, ou seja, o mesmo grupo, né, de pessoas que fazem, que agem. Mas tem muita gente também que eu já conversei nesses últimos dias que está louco para empreender, está louco para fazer alguma coisa com essa crise. Então a gente falou, tem gente que não enxerga, legal. Mas e quem quer enxergar? E quem está vendo tudo isso e não sabe como dar o primeiro passo? O que você pode trazer para refrescar a memória dessas pessoas, para ajudar a gente a enxergar com alguns filtros que a gente pode instalar nessa nossa conversa aqui? Você que é bom de história, que história que você pode contar para a gente para que facilite o entendimento desse contexto, desse momento, e quem está lá em casa, quem está lá no celular, quem está lá assistindo essa live e falar, puxa vida, o que ele falou fez sentido e me deu uma virada de chave na minha mente, porque era isso que eu precisava, enxergar além do problema. Eu preciso decifrar esse contexto. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo apenas de Covid, em momento que a gente está vivendo. Eu estou dizendo na vida. Muitas pessoas sabem o que gostaria de fazer a vida inteira, mas nunca fez. Porque falta essa visão de que o mundo muda quando você resolve um problema. A grande oportunidade do mundo está no problema. E a inovação que talvez as pessoas têm que fazer na vida passa por isso. Vamos lá, bola é sua aí, pode partilhar. Maravilha. O que eu tenho a dizer sobre tudo isso que você comentou? Sim, existem empreendedores que já são empreendedores e alguns, por um acaso, os seus negócios alavancaram agora na crise, como alguns dos meus negócios alavancaram. Outros empreendedores viram seus negócios despencar e a gente vai... Eu vou propor aqui eu vou contar uma história depois e vou propor que cada empreendedor se classifique num determinado grupo, porque com base nisso você vai tomar uma determinada ação, são ações diferentes. E tem as pessoas que estão buscando problemas, buscando oportunidades para resolver. O que eu digo para essas pessoas? Não foquem no dinheiro que o problema vai te trazer. Nunca foquem no dinheiro que a solução daquele problema vai trazer. Se você colocar o dinheiro na frente de qualquer empresa, o dinheiro como um propósito, você pode ter certeza, se você for determinado, você vai chegar lá. Só que você vai enfrentar grandes instabilidades. Você chega e perde, você chega e perde, você chega e perde. Então são duas coisas. Primeiro, conheça o seu propósito. Não atue num problema que não tem nada a ver com o seu propósito de vida. Toda vez que você estiver desconectado do seu propósito de vida, você vai enfrentar instabilidade. E isso é uma coisa boa para que você enxergue que você precisa procurar outros caminhos e outros problemas para resolver. Tá? Sobre as histórias, e você falou assim, eu queria que você contasse alguma coisa para dar uma virada de chave na cabeça das pessoas, etc. Eu quero introduzir, antes de contar uma metáfora, introduzir uma frase aqui. Qualquer ser humano, ele às vezes leva a vida toda em busca de uma mudança, em busca de uma transformação. A gente está o tempo todo buscando a nossa transformação. Passamos uma vida toda atrás dela. E essa fração, ironicamente, ela acontece numa fração de segundos. É num estalar de dedos, é numa ficha que cai, é num insight que você tem, é numa frase que você está andando na rua, passa um ônibus com uma propaganda e você lê aquela frase, ou você está distraído e olha para a TV bem na hora que tem uma frase num comercial. A mudança acontece num estralar de dedos. Eu gostaria que vocês acreditassem muito nessa frase, porque eu acredito que para muitas pessoas aqui esse estralar de dedos pode acontecer ainda nessa live. Então vocês fiquem bem receptivos para o que vai ser falado aqui. Uma história. Antes de uma história, tem uma pergunta, até para ver se o pessoal tá me acompanhando aqui. Manda ver. Vocês acreditam que nessa crise tem muita gente que está esperando e está implorando e está pedindo para Deus mandar um sinal, mandar uma mensagem, o que eu tenho que fazer, para onde que eu vou, como que eu ajudo? Vocês acreditam que tem muita gente que está procurando essa resposta, pedindo para Deus, pedindo para o universo? Dá um joinha aí se alguém concorda. Ou pode escrever sim. Maravilha. Também. Ou escreve sim, como você preferir, só para saber se vocês estão acompanhando o raciocínio. Tá vindo os joinha aí, ó. Tá vindo joinha, maravilha.
O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, isso é uma historinha. E essa historinha pode fazer muito sentido para vocês que estão aqui. Eu não sei por que vocês entraram aqui. Tem tanto convite de live, etc. Eu não sei o que fez vocês clicarem aqui. Mas eu acredito que isso tem um propósito. Tem uma história que é do homem na enchente. Essa história algumas pessoas já devem ter conhecido, mas eu não sei por que vocês talvez estejam ouvindo pela segunda vez. Então fiquem com a mente aberta para ouvir ela novamente. O homem ele morava numa cidade que frequentemente chovia e alagava. Só que alagava e nunca colocava a casa dele em risco. E esse homem ele era muito fiel, ele acreditava muito em Deus. Belo dia, passando os canais da TV, noticiou que no dia seguinte aconteceria uma baita de uma chuva. Ia cair um temporal com risco de uma enchente jamais vista. E tá bom, ele desligou, rezou para o Papai do Céu, rezou para Deus e falou, meu, Deus está comigo, acredito muito em mim, não vai acontecer nada comigo. No dia seguinte, como era de se imaginar, choveu muito e realmente alagou. E a água começou a chegar na casa dele. Nisso, um vizinho bateu na porta e falou, meu, sai daí, você precisa ir embora, a água chegou na sua porta. E ele, muito confiante e muito fiel, falou, que isso, cara? Eu acredito muito em Deus, ele é meu amigo, eu amo Deus. Deus vai me salvar, pode ficar tranquilo que eu estou em segurança. A água começou a subir, ele morava num sobrado, a água inundou todo o seu primeiro andar, ele teve que ir para o segundo andar. Nisso, um bote dos bombeiros bateu na sua janela do segundo andar e falou, cara, entra no bote, está enchendo, você vai morrer aí. Cara, fica tranquilo. Eu acredito muito em Deus, eu rezo muito para Deus e Deus vai me salvar. Eu estou em segurança, eu confio nisso. E a água subiu e inundou o segundo andar. Esse homem teve que ir para o telhado. Lá no telhado, um helicóptero dos bombeiros passou e jogou uma corda para ele. Sobe, cara, você vai morrer. E do telhado ele via aquela enchente derrubando todas as casas do lado, a cidade inteira estava devastada, só a casa dele estava de pé. E ele falava, fica tranquilo, acredito muito em Deus, Deus vai me salvar, olha a minha casa, não aconteceu nada, pode ir embora com o seu helicóptero. E a casa caiu, a enchente arrastou e ele morreu. E aí chegando no céu, ele não se conformava. E ele ficou transtornado com Deus. Deus, por que você fez isso comigo? Não deve existir alguém mais fiel do que eu confio em você, eu falei para todo mundo que você ia me salvar e você me deixou na mão. Aí Deus olhou para ele e falou, meu amigo, eu fiz você ligar a TV na hora certa para ver a reportagem, eu te mandei um vizinho, eu te mandei um bote dos bombeiros e eu te mandei um helicóptero. O que mais você queria que eu fizesse? Então esse insight é para a gente pensar que às vezes a gente é pretensioso demais de achar que o próprio Deus vai se materializar na nossa frente para falar o que a gente precisa ouvir. Só que essa mensagem, ela se manifesta de diversas formas. Fichas caindo, talvez essa live, talvez essa história, talvez pessoas que você ama te dando o mesmo conselho e repetindo. E ali é Deus tentando falar, cara, ouve, ouve, ouve. Sabe? Então, eu quero que vocês fiquem abertos para imaginar que a resposta que vocês procuram está aqui, está entre a gente. Se Deus está em todos nós, então Ele se manifesta em todos nós. Então fiquem de olhos atentos, ouvidos atentos e olhos atentos para o que vai acontecer nessa live. Aldo, deixa eu pedir para o pessoal aqui, porque eu gosto muito disso. Turma, é o seguinte, eu vou pedir para vocês, em uma palavra, colocar a primeira palavra que vier na sua mente quando eu der o start aqui. Eu vou pedir para vocês, em uma palavra, colocarem aí no comentário o que vem na sua mente quando você pensa em inovação. Primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa na palavra inovação. Coloque aí no comentário, porque isso vai nos ajudar a entender o contexto que a gente está debatendo aqui. Se inovar é preciso, e se você veio aqui com esse intuito de entender um pouco mais, eu quero saber o que você pensa quando você ouve a palavra inovação. Mudança, 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 ajudar, atenção. Vamos escrevendo, vamos escrevendo. Transformação, legal. Criatividade, planejamento. Recomeço, mudança, confiança, desafio, ação,
Cada resposta me diz muito o contexto que você está vivendo. Quando alguém escreve assim, por exemplo, que atitude, ação tem a ver com inovação, mostra que essa pessoa está querendo agir. Quando a pessoa coloca ali a inovação, desapego, que nem eu acabei de correr o olho ali, o que está mostrando? Que está pegado em alguma coisa. A primeira palavra que vem na nossa mente traz um pouco da nossa crença sobre o assunto. Então, antes de eu voltar para o áudio, eu só quero fazer um comentário. Muitas pessoas acreditam que inovar e criatividade e inovação é a mesma coisa, e não é. Criatividade é um ato de criar algo novo. Inovação é mais que isso. E é por isso que eu trouxe a palavra inovação. Eu quero que vocês instalem esse gatilho na mente de vocês. A criatividade, ela cria algo novo. A inovação implementa algo novo. É diferente. A inovação, ela transforma aquilo. Ela transforma o contexto, ela transforma o mercado, ela transforma o produto, ela transforma as pessoas. A inovação tem muito a ver com a capacidade de transformar. Enquanto que a criatividade, ela se restringe a criar algo novo. Tem muita gente criativo que não é inovador. E tem muita inovação que não teve criação. Olha o que eu estou dizendo. Quando o Uber mudou o mercado, ele não criou nada novo. Já existia a necessidade. Eles apenas inovaram a forma do serviço. Isso é um bloqueio, ó, que talvez ajude o pessoal a destravar, que você não precisa ser a pessoa mais criativa para ser inovador. Essa é a verdade. E se você for muito criativo, talvez esse seja o seu problema, porque inovar não é criação. Inovar é colocar a mão na massa e fazer. Então pense nisso. Nós vamos falar aqui muito sobre inovação, é hora de inovar, é tempo de reinventar-se, e reinventar é fazer algo novo. E eu gostaria muito que vocês começassem a pensar a inovação como ela tem que ser pensada. Se for para o mercado, inovação é um produto que tem adesão. É um serviço que tem adesão. Não é criar algo novo. É muitas vezes olhar o que todo mundo faz e fazer diferente. Isso é inovar. As grandes oportunidades de hoje estão em resolver problemas que tem muita gente que já está resolvendo. Mas está resolvendo esse problema de um jeito que precisa ser inovado. Entenderam? Então esse é um ponto para a gente seguir, que eu quis deixar para vocês pensarem. Vocês têm uma crença, lê o que você escreveu e comece a entender e dá todo o poder que essa palavra existe na nossa vida e no nosso negócio, nos nossos relacionamentos. Inovar não é mudança. Mudança é eu pegar um negócio que está aqui e trocar ele de lugar. Mudança é eu pintar a fachada da minha empresa. Inovação é eu virar o portfólio da minha empresa de ponta cabeça. Inovação é eu fazer algo que eu nunca fiz no meu relacionamento. Isso é inovação. Inovar é fazer o oxigênio entrar nas coisas que a gente vive, que a gente convive, que a gente faz. Mas é o irmão mais próximo da atitude. Atitude e inovação tem que estar juntas. Só para deixar aí. Se fez sentido, dá um joinha. Se agregou, complementa, porque nós vamos seguir aqui. Volto para você. E uma coisa curiosa, Edinaldo, é que quando você pediu uma palavra, né, que significasse inovação e etc., não surgiu uma palavra negativa, foi só coisa maravilhosa, Sim. Coisa linda. Eu, inclusive, convido vocês a rolarem para baixo e olharem de novo essas palavras. E agora eu pergunto para vocês, com base no que vocês próprios escreveram, se esse momento a gente só vai superar com muita inovação, tem alguma possibilidade de daqui a um tempo as coisas estarem piores do que estão? A raça humana não melhorar em vários aspectos? Se para inovar e sair daqui vai ter que ser colocado tanta coisa boa em prática? Pesquisem depois as grandes mudanças no mundo que aconteceram após crises como essa, após pandemias, etc. Vocês vão ver que a gente só chegou neste ponto de evolução por conta das coisas que nos aconteceram, por conta das perdas que nós tivemos. Por exemplo, eu ia falar isso mais para frente, mas eu vou encaixar isso agora. Talvez a maior perda que eu tenha sofrido até hoje tenha sido a morte do meu pai, que foi muito prematura, aos 40 anos de idade. Essa sem dúvida é a minha maior dor, assim, do momento. E
essa minha maior dor foi exatamente o que me fez correr atrás de um propósito. Foi o que fez cair a minha ficha. Depois da morte do meu pai, eu abri uma empresa de alimentação saudável. Por que você abriu uma empresa de alimentação saudável? Meu pai não cuidava da saúde. Meu pai gostava de comer uma coisinha gordurosa, etc. Então eu montei porque eu não quero que mais pessoas morram com ele de maneira precoce só porque comer comida saudável é ruim, é chato. Então a gente traz pratos saborosos que não parecem saudáveis. Resolvi. O meu pai morreu aos 40 anos, me ensinou que a vida é curta demais. Então eu virei consultor. A vida é curta demais para a gente ficar numa empresa fazendo várias vezes a mesma coisa, de maneira repetitiva, perdendo tempo repetindo e fazendo coisas repetitivas e não inovando e não buscando e insatisfeitos na empresa. Então é por isso que eu amo resolver problemas de empresa, porque eu não estou lá para resolver problema de CNPJ nenhum. Eu quero que o CNPJ se exploda. Eu estou ali para resolver problemas dos CPFs. Quando você resolve os problemas das pessoas, você ajuda o CNPJ. Então, foi a maior perda do meu pai que me fez abrir, que me fez investir na área de life coach, de inteligência emocional e ajudar as pessoas. Foi a maior dor que me fez inovar e mudar e buscar formas de ajudar para que aquilo não se repetisse. Só para pegar um gancho no que você está falando, conta o que você me contou esses dias a respeito desta sua empresa. Na crise que a gente está vivendo, você teve que fechar, é isso? Fechou as portas da alimentação saudável? Jamais. A minha empresa ela passou por um momento muito turbulento, uma dívida de 180 mil reais, e a gente chegou a cogitar fechar. Ela ficou fechada por 6 meses e nenhum cliente entendeu porque o negócio era maravilhoso, o produto era inovador. E aí, 6 meses depois, a gente olhou e falou, por que a gente fechou isso daí? Por causa de dinheiro? Mas a gente começou por causa de dinheiro ou por causa de um propósito? Por causa de um propósito. E o propósito ainda existe? Existe. Vamos reabrir. Vamos mudar tudo e vamos reabrir. Hoje, por conta da crise, o negócio deu um boom. Deu um boom porque está todo mundo em casa, trancado. Quem não conhecia a empresa está conhecendo. Quem conhecia a empresa está indicando. E o negócio prosperou de uma forma que ele nunca tinha prosperado antes. Legal. Eu gosto de perguntar isso porque tem muita gente que é do ramo de alimentação e que às vezes está ali com dúvida, não pode receber o cliente no balcão, não pode receber nas mesas e está com essa dificuldade, né? E aí vem você desse ramo que é um dos, segundo o Sebrae, um dos 10 que mais estão sofrendo são os restaurantes e bares e etc e tal. E você vem com uma alternativa de delivery, de disque, de grab and go, não sei se você tem isso para ir buscar e retirar, como que é? Então, a gente só trabalha com entrega em toda São Paulo e a pessoa pode sim retirar se for do interesse dela. A questão é que nessa crise é melhor a pessoa evitar o risco, a gente entrega na porta da casa e está tudo bem. Então você quer a dizer empresa que já nasceu para o delivery, né? A empresa que estava há um tempo atrás sem crise do coronavírus estava com as pernas bambas. Com o corona, subiu. Aconteceu o que a gente não esperava. Legal. Foi um boom, né? A gente se preparou e falou, gente, a hora que o negócio começou a acontecer, veio para o Brasil, falou, gente, a galera vai se trancar. Já tem coisa demais para as pessoas se preocuparem, elas vão querer curtir a família. É estressante cozinhar para quem não gosta. Então, assim, agora a galera vai procurar a gente, vamos ajudar. E todo mundo geralmente, quando percebe que as pessoas precisam do seu negócio, elas aumentam o preço. A gente abaixou um preço por um preço que a gente nunca tinha vendido antes. Assim, colocamos o preço lá embaixo exatamente com o intuito de ajudar. A nossa intenção não é ficar milionário com essa empresa. A nossa intenção é fazer as pessoas olharem e falarem, caraca, eu também posso comer saudável. Eu não sabia que eu gostava de comer saudável. E assim, eu quero que a pessoa viva mais, que ela viva 10 anos, 20 anos a mais e curta a família dela, como eu não pude usufruir disso com meu pai. Né? Então por isso que a gente está lá. Então você vive um propósito nesse negócio, né? Sim. No Foco no Essencial, você já participou, você sabe muito bem, você já foi, inclusive, parceiro nesse projeto. É um parceiro do projeto, né? A gente trabalha muito essa questão de encontre seu propósito e o dinheiro ele vai vir junto. Exato. A roda gira porque quando o dinheiro não ofusca a sua visão, você enxerga além. E depois o dinheiro vem como consequência, porque todo trabalho direcionado que tem um propósito, ele vai dar resultado porque você está resolvendo um problema, certo? Fala um pouco disso. Se você, é o que eu comecei a falar no começo, assim, se você focar no dinheiro,
Você pode chegar lá, mas você vai perder, e você vai chegar lá e você vai perder. Se você focar em agregar valor, em resolver problemas ou trazer prazer para alguém, as pessoas, como é que elas conseguem adquirir isso? É dinheiro. Por coincidência, o nome do que elas te dão em troca é dinheiro. Quanto mais pessoas você resolver os problemas ou você trazer prazer para elas, mais dinheiro, por consequência, você terá. Para analisar as pessoas mais ricas do mundo. O que elas inventaram? Quantas pessoas foram beneficiadas pela solução que elas trouxeram? Será que não faz sentido que quanto mais pessoas eu ajudo com qualquer coisa, com o meu conhecimento, com o meu produto, com o meu serviço, mais eu sou recompensado com dinheiro? Então, esse é o insight. Legal. Quem não entrega valor, ou quem está tendo um retorno baixo com relação ao dinheiro, para pensar se você está fazendo isso pelo dinheiro ou do fundo do coração é para ajudar alguém. Se é do fundo do coração para ajudar alguém, quantas pessoas hoje você está ajudando? Se não está tendo um retorno tão grande, eu entendo que alguma das coisas está desconectada. Ou poucas pessoas conhecem o seu negócio, o que você tem a oferecer, ou ele não está agregando valor. E aí é tempo de refletir e mudar. Waldo, não sei se você está acompanhando aí os comentários. Tem comentários muito bons. Nós estamos aí com a Bruninha. Você lembra da Bruninha? Nossa parceiraça, está lá nos Estados Unidos, deixou nós aqui. Mas estamos tudo em quarentena do mesmo jeito, agora não adiantou nada. O Carlão também está aí. Acabei de ver o Carlos aqui. Carlão, como que você está se sentindo preso em casa, cara? Um cara que não para um minuto. Mas a turma está chegando, não dá para falar de todo mundo. Tem cliente seu aqui falando que consome a Repense Fit e que é muito bom. Não sei quanto você pagou para ele falar. Vi alguns, não paguei nada, vi alguns aí. E as pessoas estão apoiando aí o que a gente está comentando e está chegando algumas perguntas. Eu vou deixar você falar mais um pouco e depois a gente já passa a ouvir algumas perguntas aqui. Legal. Eu quero, antes de ir para as perguntas, mandar uma mensagem, talvez mais uma historinha que possa fazer muito sentido. Nós vamos depois, pode falar a mensagem. Antes desse bloco de perguntas, eu quero passar uma historinha que talvez faça muito sentido para vocês. E se não fizer sentido para vocês, parem para pensar se talvez você não está aqui nessa live porque você conheceu alguém que está precisando ouvir essa história e você está aqui para conhecer, para reproduzir depois. Deixe sua mente aberta para isso. Qual que é essa história? Algumas pessoas já conhecem. É a história da vaquinha. Muitas pessoas nessa crise perderam pessoas como eu perdi, perderam negócios, perderam trabalho e etc. E eu quero contar para vocês a parábola da vaquinha. Muito tempo atrás, um sábio mestre que tinha uma conexão muito profunda com Deus, muito íntima, e seu aprendiz perambulavam pelas cidades para ajudar as pessoas. Certa noite, eles estavam numa cidadezinha muito pacata e procuravam um lugar para dormir. E bem ao longe eles visualizaram uma casa muito simples. E o mestre falou, é lá que nós vamos passar a noite. Olha lá, tem gente que conhece, maravilha. É lá que nós vamos passar a noite. E o aprendiz só olhou e falou, pô, mas um lugar tão simples, né? Isso daí, vamos lá. Bateram palmas, o morador saiu, já era um senhor, mais ou menos 60 anos, 60 e pouquinhos anos. Olá, como é que eu posso ajudá-lo? Sabe o que é? Eu sou o mestre, esse é meu aprendiz. Nós procuramos um lugar para passar essa noite. Ele falou, claro, será um prazer, estamos jantando agora, entrem, vocês são nossos convidados. E eles entraram e se serviram, se sentaram na mesa. E quando o aprendiz se deu conta, era uma casa extremamente simples e naquela mesa só tinha pães e leite. E o aprendiz ficou inconformado com aquilo e chegou uma hora que ele não conseguiu segurar. E ele perguntou, desculpa, eu preciso perguntar, como vocês sobrevivem? Eu estou vendo que vocês são muito simples, como é que vocês fazem para sobreviver? São 3 crianças, você... E aí o senhorzinho respondeu, olha, é tudo por causa da nossa vaquinha. Essa vaquinha está na nossa família há várias gerações. E se não fosse essa vaquinha, eu não sei o que seria de nós. Dessa vaquinha a gente tira o leite que a gente bebe e o excedente a gente troca por outros produtos, como o pãozinho que você está vendo. Nossa, Deus é tão bom que deu essa vaquinha para a gente, porque se não fosse a vaquinha, eu não saberia o que seria de nós. E aquele aprendiz ficou com aquilo na cabeça. No dia seguinte, eles dormiram, no dia seguinte o mestre acordou.
vamos embora antes da família acordar. Quando eles estavam quase fora do terreno da casa, o aprendiz virou para o mestre e falou, mestre, mas a gente vai embora sim, eles foram tão receptivos, a gente não vai ajudar eles de maneira alguma, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar. E o mestre olhou para aquele aprendiz e falou, você quer de verdade ajudar essa família? Eu até me emociono, essa história é muito forte. Você quer de verdade ajudar essa família? Quero, mestre, é o que eu mais quero. Então você pega aquela vaquinha e empurra ela no brejo. Mestre, mas como assim? A vaquinha é a única coisa que eles têm. Pega a vaquinha e empurra lá no brejo. E o aprendiz que nunca tinha visto o mestre errar, seguiu as ordens. Foi lá, pegou aquela vaquinha, empurrou a vaquinha no brejo e eles se mandaram. E eles caminharam por mais anos, mais 5 anos para frente. E aquele negócio sempre incomodava o aprendiz, até que um dia ele surtou. Mestre, nossa jornada acaba aqui. Eu preciso voltar lá, mestre. Eu não consigo dormir desde aquela noite. Eu preciso ver como é que aquela família tá. Eu preciso ajudar eles. Eu preciso conseguir transformar, ver se eles estão vivos. Eu tenho que voltar lá. O mestre falou, se essa é a sua vontade, pode ir. Você tem livre-arbítrio. Você nunca esteve preso a mim. Ele pegou e voltou mais 5 anos de caminhada. Chegando na cidade, a cidade estava completamente diferente 10 anos depois. E ele começou a procurar pelo terreno, ele não achou, ele falou, será que aqui? Quando ele olhou, tinha uma fazenda gigante naquele terreno que tinha uma casinha antes. E ele ficou perplexo, ele falou, meu Deus do céu, a família perdeu tudo, devem ter morrido, devem ter passado fome, virado escravos, deixa eu bater lá, eu preciso saber. E ele bateu palma e um dos funcionários da fazenda foi lá atender ele. Pois não. Ele falou, me desculpa, olha, eu preciso saber aonde está aquela família que morava 10 anos atrás aqui. Para onde eles foram? Ué, essa fazenda é deles. Mas como assim é deles? Ah, olha eles ali, ó. E quando ele olhou, estava lá o senhor com seus 72 anos e com seus jovens adultos. E o senhor acenou, você aqui, venha cá. E ele foi sem entender absolutamente nada. E aí, quando ele virou para o senhor, ele falou, desculpa, mas o que aconteceu? Que tudo mudou para vocês? Aí ele falou, você não vai acreditar, aprendiz. Naquele dia que você foi embora, aconteceu uma fatalidade. A nossa vaquinha morreu. Ela foi comer perto do brejo e ela morreu. E aí o nosso chão desmoronou. A gente perdeu tudo que a gente tinha. E depois disso, a gente teve que se reinventar. E tivemos que descobrir habilidades que a gente nem sabia que tinha. Cada filho meu foi buscar conhecimento para entender o que mais de habilidade a gente podia ter. E a gente se transformou nos maiores empresários dessa cidade. A gente criou várias empresas. A gente nunca teria ido atrás desse conhecimento se aquela vaquinha existisse. Aquela vaquinha morrer foi a melhor coisa que nos aconteceu. Ótimo. Essa é a lição da vaquinha. Então, eu gostaria que vocês refletissem qual é a vaquinha de vocês. Será que a gente não perdeu só a vaquinha agora? O que isso quer dizer? Para que direção isso está empurrando a gente? Se a gente está numa live de inovação, de enxergar problemas. A vaquinha do meu pai, que era uma pessoa que eu me espelhava demais, ela caiu no brejo. Só que isso me despertou a necessidade de fazer as pessoas acordarem e não viver uma vida dormindo e ver a vida passar. Eu não teria tanta pressa em fazer tudo isso se meu pai tivesse morrido com 90 anos. Essa ficha nunca ia cair. Eu ia achar que a vida é longa demais. Então, pense cada um aí, qual é a vaquinha da sua vida? Muito bom, muito bom. Pessoal, vou dar mais um minutinho. Tem gente que vai mandar a vaca pro brejo, ó. Mas é porque é a percepção do problema, quando a gente explica de forma pedagógica, quase que dentro de um contexto de aula, é mais difícil de entender. Eu sempre falo, a gente precisa dos dois aspectos. A gente fala com o seu lado analista e depois a gente conta uma história. Sabe, tem muita gente aqui que é chefe, tem muita gente aqui que é pai, é mãe. Aprendam essa. Quando a gente conta uma história como essa, tudo aquilo que a gente falou no começo se resumiu numa historinha. E todo mundo sacou a historinha, porque está conversando com o nosso lado emocional. É neurociência isso aqui, tá, gente? Hora eu converso com o seu consciente, onde eu explico a teoria, e hora a gente vem com uma história como essa, a gente usa muito isso.
e de forma metafórica você tem uma injeção no seu lado mais emocional e você acaba entendendo, e agora vocês estão olhando aí para toda essa história da sua vida e esse momento que você está vivendo. Vocês vão escrevendo, fiquem à vontade, se tiver alguma pergunta vocês colocam, porque nós vamos falar aqui agora de algumas oportunidades, né? Nós temos que falar de algumas oportunidades, porque a gente falou disso. É tempo de se reinventar, é tempo de olhar para as oportunidades. O Aldo vai falar algumas, eu vou comentar outras, e ao final nós vamos responder as perguntas. Legal? Maravilha. Tem gente falando que a live tem que durar mais. A live tem que durar mais. Ó, eu não sei se vocês sabem, mas um dos treinadores do Foco no Essencial é esse cara aí, ó. Eu estou trazendo aqui só pessoas. Olha lá. Lê aí porque tá do contrário. Lê aí. Para aqueles que estão determinados a voar, não ter asas é apenas um detalhe. Essa é a camiseta do Foco no Essencial. Essa é a camiseta da equipe de anjos, que normalmente fica lá no evento presencial, cuidando da galera. Gente, com base aqui, Edinaldo, eu queria trazer uns exemplos de empreendedores que estavam focados, grandes empreendedores extremamente conhecidos, que estavam focados em resolver problemas. Meu áudio? Alguém está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Falam assim, Aldo tem som, Edinaldo não tem som. Eu não estou ouvindo Edinaldo, sou só eu? Só Aldo está ok. Tá, eu tô ok. O Edinaldo tá ok? Tá, Edinaldo, pessoal, como é que vai funcionar? O Edinaldo, ele provavelmente vai ter que desconectar e conectar. Pelo amor de Deus, é fração de segundos. Entrem no link assim que ele ativar a live. Não vamos deixar esse negócio acabar. Tudo bem? Tem muita coisa interessante para trazer aqui para vocês. Sem som, Ed. Edinaldo, não. Vou mandar o Ed reiniciar aqui, ó. Isso, já falei. Vai lá. Todo mundo, hein?